Marcos capítulo 10, versículo 46, sobre o cego de Jericó. Marcos capítulo 10, verso 46. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Pois para os irmãos encontrar. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, verso 46. Diz assim o texto: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e a numerosa multidão, Bartimeu cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Verso 48: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Disse o que, igreja? Disse o que, igreja? Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Para finalizar, verso 50 diz: Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Curve a tua cabeça, eu quero orar com você por um segundo. Senhor Deus e Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aqui a tua palavra que é viva, Obrigado, Jesus. que cura, liberta, salva e que também transforma. Deus, eu não sei como se encontra o coração da tua noiva nesta tarde diante do Senhor, mas a certeza que eu tenho é que onde a tua palavra chega, Senhor, ela faz, ó Pai, ela gera transformação. A tua palavra, ela gera vida. A tua palavra, ela gera transformação na alma, no coração, Senhor, e na casa daqueles o qual tem se colocado diante do Senhor para receber de ti aquilo, ó Pai, que ainda eles não receberam. Deus, por favor, em nome de Jesus Cristo, fale conosco de uma forma concisa, poderosa e gloriosa, Senhor. Não fale aquilo, Senhor, qual nós queremos ouvir, mas fale aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir e aprender da parte do Senhor nesta tarde. Que eu diminua, mas que o Senhor cresça, Pai. Tu conheces o pó e cinza que sou, Pai. Mas obrigado, Deus, pela tua compaixão e misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode tomar os assentos, por favor, em nome de Jesus. Deixa eu aproveitar o tempo que o pastor me deu. Glória a Deus. Quero ser objetivo na minha oportunidade. Meus irmãos, esse livro sinótico, que é o livro de Marcos, que presenciou o que foi uma testemunha ocular de tudo aquilo que Jesus Cristo, nos seus 3 anos de ministério terreno, passou e vivenciou. Marcos, assim como os outros 11 discípulos, presenciaram os acontecimentos acerca de Jesus Cristo. Eu peço a atenção dos irmãos, por gentileza. Irmãos, e Marcos é um discípulo que também vai ver Jesus pregar, ensinar, vai ver Jesus ressuscitar, curar, libertar, transformar. Mas o tema que eu quero compartilhar com vocês dentro desse texto sagrado é o improvável na beira do caminho. O tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês é o improvável na beira do caminho. A Bíblia vai nos ensinar, a Bíblia vai nos relatar sobre um cego chamado Bartimeu. Esse cego, todos nós conhecemos muito bem essa história, esse texto sagrado. E é um texto curto, de não muitos versículos, porém um texto curto, mas que tem uma riqueza de ensinamento para a minha vida e para a tua vida muito grande e muito importante. E a Bíblia vai falar sobre este homem, Bartimeu. A Bíblia não nos dá referências de quem era ele antes de passar por esse momento de ser mendigo ou de se tornar um homem cego. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele tem um homem na vida dele, que é o pai dele, que tem por nome Timeu. A Bíblia não nos relata, mas
um livro o qual o Flávio Josefo escreve. Ele narra algumas histórias judaicas. E ele narrando algumas histórias judaicas, ele vai dizer que este cego, Bartimeu, o pai dele era um general na região de Betel, o que servia na região de Betel. Ele é um homem que vai se aposentar, o pai desse cego. E ele se aposentando, ele vai viver de comércio, ele vai abrir um negócio e vai começar a viver a vida, porque ele aposentou da sua profissão militar. Então ele abre um comércio, um negócio para ele se manter, para ele sobreviver. Porém, a Bíblia, não a Bíblia, mas Flávio Josefo vai relatar a história judaica no livro chamado Talmud, que os romanos vai fazer uma aliança com os israelitas. Isso vai incomodar o pai de Bartimeu. Isso incomodando o pai de Bartimeu, que coisa linda, irmãos, é isso mesmo, presta atenção aqui, por favor. Os romanos fazendo uma aliança com os israelitas. Essa aliança, o pai de Bartimeu, que tem por nome Timeu, vai se opor diante dessa aliança de romanos e israelitas, de romanos e hebreus. E ele vai se levantar, ele vai se opor contra esta aliança entre eles. E o historiador vai escrever ainda mais que Timeu vai se levantar contra os romanos. Mas ele também escreve que os romanos vão matar o pai de Bartimeu. E quando eles matam o pai de Bartimeu por uma perseguição social, eles vão matar o pai de Bartimeu. E eles vão olhar para Bartimeu ainda, louvado seja o nome do Senhor, criança. Quem sabe Bartimeu tem apenas 9 ou 10 anos de idade. E vão dizer que eles vão ferir os olhos daquela criança, diz o historiador judeu. Ele vai ferir os olhos daquela criança, trazendo o pastor Pedro cegueira aos olhos daquela criança. Então essa criança não tem uma estrutura, ou não tem uma base, não tem um alicerce familiar, porque foi arrancado dele aquilo que poderia ajudar ele a acreditar que futuramente ele poderia ser um adolescente comum como os outros. Louvado seja Deus. Só que me chama a atenção é que eles vão ferir os olhos do menino, vão trazer uma cegueira sobre a vida do menino. Só que o menino agora, louvado seja Deus, ele não tem família, porque arrancaram e tiraram a família dele. Só que é interessante porque Bartimeu, aleluias, ele vai entrar na sua fase da adolescência. E o menino precisa sobreviver. O menino não tem com quem contar, então o menino precisa prosseguir na vida. O menino entra na fase da juventude, louvado seja Deus. O menino vai entrar na fase adulta. Mas esses 3 períodos da vida dele, da história de vida dele, ele teve que depender de alguém para se manter de pé. Ele teve que depender de alguém para sobreviver. Ele teve que depender de alguém, louvado seja o nome de Jesus, para continuar a vida. Só que é um belo dia que ele vai se colocar na beira da estrada de Jericó. A estrada de Jericó é uma estrada muito bem transitada, onde vem também comerciantes de Jerusalém para Jericó. Uma distância equivalente a entre 25 a 30 quilômetros de distância. A estrada de Jericó está Bartimeu. E a Bíblia vai nos relatar, vai nos ensinar, vai nos dizer que é um belo dia, que quando Bartimeu, aleluia, está na beira do caminho, pedindo esmola, louvado seja o nome do Senhor, que vai passar aquele que é o caminho, que é a vida e que é a verdade, Jesus Cristo. Aquele que é o caminho, que é a verdade e a vida, vai passar na estrada de Jericó. Ele vai sair de Jerusalém, vai sair, melhor dizendo, de Pérea, próximo ao Jordão, de sentido à cidade de Jericó. E é na beira da estrada que dá acesso a Jericó que esse cego está pedindo esmola, que esse cego está buscando pelo favor de alguém, que esse cego está esperando alguém estender a mão para ele. Mas posso te falar uma coisa? Haverá situações, haverá circunstâncias, haverá fases na minha e na tua vida que o homem não vai poder te estender a mão, mas que o céu vai se abrir sobre a tua vida.
Louvado seja o nome de Jesus, porque é assim que funciona. Com Jesus é dessa forma. Às vezes você até olha para um amigo, até olha para um familiar e diz: ele não me ajuda, ela não me ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Por que isso, irmão Helder? É porque profeta na sua própria casa não tem honra. Então, já que ninguém quer honrar profeta de casa, aleluia, Deus traz alguém de longe para honrar quem é da casa. Amém, aleluia, glória a Deus. Olha, irmão. Então, Jericó mora um mendigo que vive de favor de alguém. E não basta, se não bastasse ser mendigo, ainda é cego. Então, pastor, é por isso que eu olho para esse texto, para essa história, e não vejo ele como alguém, e não vejo ele como alguém que poderia ter uma vida melhor, uma vida estável, ou quem sabe uma vida, falando financeiramente, mais bem sucedida. Não. Ele era o improvável. Todos nós aqui sabemos nos dias atuais o que é ser um mendigo, o que é um mendigo na rua. As pessoas não dão muito valor, as pessoas não dão atenção. As pessoas olham, apontam e já julgam sem conhecer a história. E quem sabe alguém olhou para Bartimeu e julgou a história dele, aleluia. Mas quem sabe também alguém olhou para você e julgou o teu momento. Só que o conhecedor da tua história vai te justificar na terra. Aleluia, eu creio. O conhecedor da tua história vai te justificar na terra. Aleluia. Aleluia. Olham para Bartimeu. É cego, é mendigo. Com certeza roubava. Com certeza fazia coisas ilícitas. Com certeza fazia coisas que não eram para fazer. É por isso que é cego. É por isso que é mendigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é muito simples julgar pelo momento. É muito simples julgar pelo momento de crise, pelo momento de aflição. Aleluia. Só que nós não sabemos o que alguém carrega. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles não conhecem o cego, mas julgam o momento dele. Irmão, presta atenção nisso que é muito interessante. Bartimeu então está na beira do caminho. Bartimeu está na beira do caminho. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo ele entra dentro de Jericó. Me chama a atenção que na entrada de Jesus com os discípulos e a multidão, Bartimeu não está na beira do caminho, mas é na saída de Jericó que Jesus vai se deparar com uma voz diferente no meio daquela multidão. Perceba que na multiplicação do pão e do peixe há uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas. Na coerência dos meus pensamentos, eu quero entender também que há uma multidão, quem sabe com esse número exorbitante, que está caminhando junto com Jesus, ou saindo da estrada de Jericó, ou saindo de dentro da cidade de Jericó com Jesus. Só que quando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, esse cego, aleluia, está na beira do caminho, a Bíblia vai dizer, onde eu e você acabamos de ler, que ele começa a clamar, louvado seja Deus. E quando ele começa a clamar, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou quem sabe na tua versão está escrito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que é interessante, irmãos, que ele clama pela primeira vez, aleluia, e Jesus continua prosseguindo o seu trajeto com os discípulos e com a multidão. Só que também, aleluia, ele não vai desistir de clamar ao seu Deus, aleluia, ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo Jesus não parando para dar atenção a ele, aleluia, não está vendo Jesus parar, ele não está ouvindo que Jesus parou, mas ele continua clamando, aleluia. E sabe o que eu aprendo com isso? É o que Jesus vai dizer para Tomé. O Tomé é bem-aventurado que não viu, mas creu. Bartimeu, irmão, não via Jesus, mas ele acreditava que algo diferente estava acontecendo para a vida dele. Ele sentia que algo diferente, aleluia, iria se manifestar na vida dele. Talvez você não está vendo nada acontecer, mas eu quero profetizar para a tua vida nesta tarde de hoje, aleluia, que você vai começar a sentir que algo novo do céu está descendo para a tua vida. Olha, irmão, não é emocionalismo não, eu sempre repito, eu falo isso e repito, não é emocionalismo. Quando somos impulsionados pelo Espírito de Deus, aleluia, nós temos que liberar aquilo que a noiva precisa. Aleluia! Olha, ele sai e Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou tem misericórdia de mim. Porque pedir para alguém ter misericórdia dele, quem sabe ele já cansou de pedir para alguém ajudar, mas ninguém pôde ajudar.
Vou repetir, porque haverá situações que ninguém vai poder intervir na tua vida. É só você e Deus, Deus e você e mais ninguém. Meu Deus. Então Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas como Jesus, igreja, consegue ouvir a voz de Bartimeu no meio daquela multidão? Sabe por quê? Jesus vai parar para dar atenção para o cego, porque ele conhece um clamor diferente, porque ele conhece uma adoração diferente, porque ele sabe que alguém que está clamando, clama de uma forma diferente, não clama da boca para fora, mas clama do coração. Aleluia! E Jesus se agrada quando nós, aleluia, entregamos a nossa adoração a Ele, irmão, de dentro da alma, do coração, aleluia. Então Bartimeu começa a clamar, e me chama a atenção porque algumas pessoas começam a dizer: olha, para de clamar, para de chamar a atenção dele, porque ele não vai te ouvir. Só que Bartimeu, ouvindo, igreja, alguém dizer ao coração dele, ou ao ouvido dele, para ele parar de clamar, para ele parar de insistir, para ele parar de acreditar que ele iria sair daquela fase, daquela crise, daquela situação, aleluia. As pessoas estão dizendo a ele: se cale, Bartimeu, ele não vai te ouvir, ninguém te estendeu a mão agora, porque agora você acha que alguém vai te estender? Então, irmão, a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus vai parar no meio da multidão. Oh glória, isso é lindo demais, porque quando Bartimeu começa a clamar, aleluia, Jesus o ouve pela primeira vez, Jesus o ouve pela segunda, Jesus ouve pela terceira vez. Por quê? Porque é depois do teu limite que ele entra em cena para atuar. Aleluia. Talvez você está dizendo: Senhor, eu não suporto, Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, está difícil, Senhor, eu vou me trancar dentro de casa, não vou nem para a igreja mais, aleluia. Só que Jesus está olhando para você na terra no dia chamado hoje, dizendo: eu sei que você pode mais, aleluia. Eu sei que você consegue andar mais um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Ele vai parar no meio da multidão. E quando ele para no meio da multidão, me chama a atenção que quando ele para, a multidão também vai parar automaticamente. E quando ele para, ele vai dizer a alguém: eu quero acreditar que foram as pessoas que pediram Bartimeu para se calar, é as mesmas que Jesus vai dar uma ordem para eles, e vai dizer: busque ele, traz ele até mim. O que eu entendo com isso é que nenhuma perseguição é para nos matar, mas a perseguição é o Senhor Deus usando na minha e na tua vida para nos empurrar para o propósito. Amém, aleluia. É assim que Jesus faz, irmão. As pessoas estão dizendo para ele se calar, mas ele preferiu adorar. E a pergunta que fica no ar para alguém nesta tarde é: vai se calar ou vai adorar? Você vai se calar, irmã, ou vai adorar? Você vai se calar, irmão, ou vai adorar? Por quê? Se cale, porque ele não vai te ouvir, Bartimeu. Mas sabe o que Bartimeu faz? Ele não tem um compromisso com a terra, tem compromisso com o céu. Aleluia! Eu já disse aqui semana passada, vou repetir: enquanto alguém está apedrejando Estevão está vendo o céu aberto, irmão. Oh glória a Jesus, isso é muito forte, irmão. Medita comigo nisso. Enquanto estão, aleluia, apedrejando Estevão está olhando para o céu. Enquanto te persegue e te apedreja na terra, você tem um alvo, irmão. Olha para o teu alvo. Olha para o teu socorro que vem do alto e não vem de baixo. Aleluia. Então ele para e ele usa aquelas pessoas, porque assim, Penina perseguia a Ana dentro de casa. Só que Penina não era para frustrar o sonho de Ana, Penina era combustível para Ana, e ela não entendia. Oh, isso é forte demais, irmão. Penina era combustível para Ana, e Penina estava achando, aleluia, que ia matar o sonho de Ana, louvado seja Deus. Só que Deus estava usando Penina, aleluia, para ser combustível para Ana. Oh glória! Quem sabe na tua vida tem uma Penina, irmão. Quem sabe na tua vida tem uma Penina, irmão. Só que Penina não é para te destruir, Penina é para te fortalecer. Amém, Penina é para ser combustível para a tua vida. Glória a Deus, aleluia! Oh glória a Jesus! Olha que coisa linda. Ele para. Quando ele para no meio da multidão, permita, pastor, quando ele para no meio da multidão, eu quero entender, irmãos, que a multidão também para, porque a multidão está querendo estar próximo de Jesus. E quando a multidão para, louvado seja o nome do Senhor, Jesus olha para o lado e manda alguém buscar Bartimeu. E a Bíblia diz que quando eles vão buscar Bartimeu, aleluia, Bartimeu vai dar um salto.
Porque quando vazaram os olhos dele lá atrás, alguém colocou uma capa nele. E naquela capa havia um símbolo romano. Então, as pessoas olhavam para ele em Jericó e automaticamente já identificavam quem era ele na sociedade. Quem sabe alguém colocou uma capa em você. Quem sabe alguém colocou uma identidade em você que não é tua. Mas sabe o que Jesus está mandando dizer para alguém nessa tarde de hoje? Aleluia. Jesus vai trocar essa identidade, irmão. Amém, aleluia. É assim que Jesus faz, ele vai trocar a identidade, irmão. Ele vai trocar a identidade, irmão. É assim que Jesus faz. Eles colocaram a capa nele, sabe por quê? Porque quando ele passasse, alguém ia olhar para a capa. E quando olhasse para a capa, por exemplo, quando alguém visse ele passar e olhasse para aquela capa, ia ver um símbolo enorme que ele carregava aqui, nas costas dele. E alguém olhava para ele e dizia: lá vai alguém que não tem futuro. Lá vai mais um no meio da multidão. Alguém um dia olhou para mim e para você, achou que eu e você era mais um no meio da multidão. Verdade. Mas o encontro com Jesus, irmão, causa uma reviravolta na nossa história. O encontro com Jesus Cristo causa uma reviravolta na nossa história. Então, quando Jesus manda buscar ele, a Bíblia diz que ele está sentado. E quando ele está sentado, que eles estendem a mão para ele e dizem assim: ó, levanta-te, porque ele te chama. E ele dá um salto. Ele dá um salto de alegria. Por que ele dá um salto de alegria, irmão Helder? É porque ele já entendeu que o encontro com Jesus faz toda a diferença nas nossas vidas. Aleluia. Ele dá um salto. E quando ele dá um salto, alguém pega a mão dele e conduz ele até Jesus. Eu gosto sempre de falar isso porque é verídico, irmão. É fato. Eu e você somos frutos de oração. Aleluia. Então Deus coloca algumas pessoas ao nosso lado para nos estender a mão, nos trazer até a promessa, até o propósito. Então Jesus dá uma ordem: olha, busca ele, chama ele, traz ele até mim. Por que Jesus não foi lá nele? É como eu disse, irmãos, a perseguição não é para matar, a perseguição é combustível para a tua vida. Aleluia. Porque estendeu a mão para ele, levou ele até Jesus Cristo. E quando levaram ele até Jesus Cristo está diante dele. E a pergunta é: o que queres que eu te faça? É a pergunta que Jesus faz a Bartimeu. O que tu queres que eu te faça? E agora passa-se um filme na mente dele, irmão. Passa-se um filme na mente dele, irmão. E esse filme que vai passar na mente dele é ele imaginando: quantas das vezes pedi a ajuda de alguém e ninguém me ajudou? Quantas das vezes eu precisei de um abraço de alguém e ninguém me abraçou? Quantas das vezes esperei ouvir uma palavra de conforto e consolo para minha alma e ninguém teve essa palavra? Então é isso que passa na mente dele diante de Jesus. Ele poderia dizer assim: ô mestre, eu não sei o que é dormir numa cama confortável. Ô mestre, eu não sei o que é me assentar numa mesa dentro de um restaurante e me alimentar. Ô mestre, ontem eu tomei banho, agora não sei quando é que eu vou tomar banho novamente. Porque é mendigo, porque é cego e depende dos outros. Então esse é o filme que passa na mente dele. Então ele tem um objetivo, porque todos aqueles que servem se entregam a Jesus como objetivo. Então Bartimeu, ele vai olhar para Jesus. Claro que ele não está enxergando, mas ele está diante de Jesus. E ele poderia pedir qualquer coisa, igreja, mas sabe o que ele faz? Ele começa a refletir, a pensar, e esse filme passa-se na mente dele. E ele diz ao Senhor: mestre, que eu torne a ver. Aleluia. É só isso que ele pede a Jesus. Mestre, que eu torne a ver. Por que ele não vai pedir uma fazenda? Por que não vai pedir uma casa para ele morar? É porque tudo que ele necessitava era da sua visão de volta. Aleluia. Aquele homem tinha um sonho de ter uma família. Aquele homem tinha um sonho de ter uma esposa ao seu lado. Aquele homem sonhava em ter filhos. Mas aquele homem era um improvável. Irmão Helder, porque essa palavra de hoje eu não sei, mas foi o que Deus colocou no meu coração essa semana depois que o pastor falou comigo, irmão. Sabe por quê? Porque aqui nessa tarde tem pessoas que são improváveis, mas pessoas que o Senhor chamou para uma grande obra.
Aleluia. Você pode se considerar improvável, mas é você que Deus escolheu. Aleluia. Você pode se considerar incapacitada, mas foi você, irmã, que Deus escolheu. Glória a Deus. Você pode se considerar incapacitado, irmão, mas foi você que Jesus escolheu. Amém. Não dá para Aleluia. fugir disso. Creio, Pai. Elias vai chegar até lá o profeta Eliseu. Quando Eliseu está trabalhando, a Bíblia diz que ele chega até Eliseu e estende a capa sobre Eliseu. A Bíblia diz que Deus ele vai recolher Moisés, mas vai levantar Josué e vai dizer ao Josué: Moisés, teu servo, está morto, mas atravessa o Jordão com esse povo. Ele vai chamar Gideão, quando Gideão, aleluias, estava malhando o trigo no lagar, e no lagar não se malha trigo. Deus, ele vai chamar homens, nós vamos ver isso dentro da Bíblia Sagrada. Deus ele vai chamar Davi, quando Davi estava atrás das malhadas, cuidando de ovelha do seu pai. O que significa isso, irmão Helder? É porque na pior fase da tua vida, que Deus se revela a você. Aleluia. É nos dias de crise que Deus se revela a você. É. O que você quer dizer com isso, irmão Helder? Aleluia. É porque todos esses homens e irmãos que Deus chamou eles em dias difíceis. Que Bartimeu está passando, ou que Bartimeu passou, por os bons longos anos da sua vida, foi o que nenhum de nós queríamos passar. Mas quando ele está diante de Jesus, ele fala: Mestre, que eu torne a ver. E é por isso, irmãos, que eu estudei esse texto. E por isso que no início eu disse sobre a história que o judeu Flávio José, o historiador, ele escreve. A Bíblia me dá essa autonomia para crer naquilo, acreditar naquilo que Flávio José vai escrever. Porque quando ele está diante de Jesus, ele não vai dizer: Mestre, eu quero enxergar. João capítulo 9 relata sobre um cego de nascença. Marcos capítulo 8, verso 22 também. Mas esse cego de Marcos 10, 46, cego de Jericó, é mais diferente. Porque quando ele está diante de Jesus, Jesus pergunta: o que tu queres que eu te faça? Ele vai abaixar a sua cabeça. Passa-se aquele filme na mente dele, vai dizer: Mestre, que eu torne. Olha essa palavra, irmão. Que eu torne a ver. Ou seja, um dia ele já enxergou, mas alguém tirou aquilo de mais valia, de mais valor da vida dele. Eu não sei o que alguém tirou da tua vida, mas o que eu tenho certeza, através da palavra do Senhor nessa tarde de hoje, é que Deus vai restituir para a tua vida. Amém, Jesus aleluia. vai restituir, sim, irmã. Jesus vai restituir Amém. a alegria, irmão. Glória Jesus a Deus. vai restituir a alegria, irmã. Jesus vai restituir o sonho, Jesus vai restituir o plano, Jesus vai restituir o projeto. Aleluia. Mas do jeito que dá não vai ficar, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Aleluia. Oh, glória. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. Ela, irmãos, a Bíblia vai dizer, Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, aleluia. Ela é apta para discernir o que passa no teu coração, irmão e irmã. E Deus, aleluia, Ele sabe do que você precisa de alicerce. Ele quer ser alicerce para a tua vida. Ele quer ser alicerce para a tua casa. Quem sabe tem Bartimeu aqui nesta noite ou nesta tarde, aleluia, que é o improvável, que está na beira do caminho, mas Jesus está dizendo ao coração de alguém: eu te chamei para estar no caminho, então, e não na beira do caminho. Amém, aleluia. Deus chamou. Deus não chama alguém para ficar na beira do caminho, ou Deus não chama alguém, aleluia, para ficar um pé lá e outro cá. Deus te quer por inteiro, por completo. E mais lindo ainda é que ele diz: Mestre, que eu torne a ver. E quando ele diz: Mestre, que eu torne a ver, Jesus vai dizer: vá, a tua fé te salvou. E quando o pastor ele diz: vai, a tua fé te salvou, a Bíblia vai dizer: imediatamente tornou a ver ou a enxergar e seguir a Jesus estrada fora. Olha o que Bartimeu nos ensina, irmão. Bartimeu, como novo convertido, já vai nos ensinar que se eu quero a bênção, eu tenho que querer também o abençoador. Aleluia.
Bartimeu, aleluia, ele tem a bênção, mas quer saber, mestre, eu não vou para lugar nenhum, porque a ordem de Jesus é: vai, a tua fé te salvou. Era simples demais. Já que eu fui curado, eu vou seguir a minha vida do jeito que eu quero, porque eu tenho um livre-arbítrio. Mas ele reconheceu que ao lado de Jesus é melhor, irmão. Ele reconheceu que estar aos pés de Jesus é melhor do que receber a bênção e ir desfrutar dela do mundo. É o que aconteceu. Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Só que o propósito de Jesus é chegar em Jerusalém. Zacarias capítulo 9, verso 9 está escrito: alegra-te, ó Sião, alegra-te, ó Jerusalém, porque aí te vem o teu Senhor, Salvador, humilde, montado no jumentinho, filho de jumenta, o qual ninguém montou. Isso é Zacarias capítulo 9, ainda lá no Velho Testamento, irmão. Isso já faz mais de 600 anos atrás, aqui nessa história. Só que no capítulo 11 de Marcos, a Bíblia vai dizer que Jesus vai para Jerusalém. E o que vai acontecer em Jerusalém? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que Bartimeu, quando vai até Jesus, irmão Alexandre, ele vai lançar a capa. E quando ele lança a capa, aleluia, ele deixa aquela capa naquele lugar onde, aleluia, ele foi envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida nessa tarde, porque o Senhor me autoriza nesse dia chamado hoje, aleluia. No lugar da tua vergonha, aleluia, te dará Deus dupla honra. Amém, aleluia. No lugar da tua no lugar da tua vergonha, Deus vai te dar dupla honra, serva. No lugar da tua vergonha, Deus vai te dar dupla honra, servo. Aleluia. Oh, glória! Ele foi envergonhado lá naquela estrada, lá naquela cidade. Mas alguém ouviu que aquele cego que andava pedindo dinheiro para os outros na beira do caminho seguiu um homem que se diz Salvador da humanidade. Então ele vai para Jerusalém. Jerusalém é a entrada triunfal. A Bíblia vai dizer, perceba isso, irmão, Bartimeu deixou aquela capa lá no lugar de humilhação. Nós temos que carregar é o que Deus colocou nas nossas vidas. Porque o velho eu já morreu. Sou uma nova criatura em Cristo. Aleluia. Então ele está indo para a entrada triunfal com Jesus. Ele não sabia que era a entrada triunfal. Mas a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem a 2 discípulos. Um deles tem por nome Cleópas. Eles vão buscar o jumentinho. E esse jumentinho ninguém havia montado. Nesse jumentinho, eles vão trazer até Jesus para Jesus entrar em Jerusalém. A Bíblia vai dizer, irmãos, entende isso aqui que é muito sério. A Bíblia vai dizer que algumas pessoas, no meio daquela multidão, vão estender as suas vestes para Jesus montar no jumentinho. Vai estender aquelas vestes sobre o jumentinho para Jesus montar. Porque é a entrada triunfal. Jesus não está num quarto de milha, num cavalo quarto de milha, raça quarto de milha. Jesus não está montado num cavalo alazão, Jesus está no jumentinho. Olha o que Zacarias vai profetizar lá atrás. Então Jesus ele vai entrar dentro de Jerusalém montado no jumentinho, filho de jumenta. E a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus, aleluia, está entrando naquela cidade de Jerusalém, louvado seja Deus, eles começam a lançar ramos, eles começam a estender as vestes para Jesus passar, irmão. E na coerência do meu pensamento, eu quero entender que uma dessas pessoas que estão estendendo as vestes para Jesus passar é Bartimeu, oh glória. Uma dessas pessoas, irmão Selma, que vai estender as vestes é Bartimeu, oh glória. Sabe o que Bartimeu me ensina? É que se eu fui abençoado por Senhor, eu vou compartilhar a bênção na presença do Senhor, irmão. É por isso que ele vai ficar com Jesus e não vai embora. Ele recebe a bênção, mas ele compartilha a bênção na presença do Senhor. Aleluia. Então quando ele recebe a bênção, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ele vai estender as vestes para Jesus passar com o jumentinho, oh glória. Porque o encontro com Jesus fez a diferença na vida dele, igreja. Aleluia. O encontro com Jesus fez a diferença na história de Bartimeu. Então Bartimeu começa, louvado seja Deus, irmão Joilson, estender, aleluia, aquelas vestes para Jesus passar com o jumentinho. E ele vai entrar dentro de Jerusalém. E quando ele entra dentro
dentro de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que, como já se fosse tarde, Jesus prosseguiu o caminho, irmãos, para Betânia. Mas foi profetizado lá atrás que Jesus viria. E quando ele chega em Jerusalém, pastor, não tem ninguém esperando por ele. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá para Betânia, porque lá em Betânia tinha alguém que aguardava a vinda dele. E deixa eu falar algo aqui para você, igreja. Tem alguém que aguarda a vida do nosso Senhor aqui? Aleluia! Tem alguém que aguarda a volta do nosso Deus? Aleluia! Por que isso, irmão Helder? Ele entra dentro de Jerusalém, só que já foi profetizado há muito tempo que ele viria. É como nos dias de hoje, nós estamos pregando, nós estamos falando, estamos ensinando, olha, Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar, e está todo mundo desapercebido, está todo mundo levando a vida de qualquer jeito, está dizendo assim, ó, faz mais de 2000 anos atrás que eu ouço falar que esse Jesus dos crentes vai voltar e até hoje nunca voltou. Isso é lorota, isso é conversa fiada, aleluias. Mas alegra-te, Sião, alegra-te, Jerusalém, porque esse céu vai se rasgar no meio, e quem acredita ou não acredita não tem importância, mas que ele vai voltar, ele vai, irmão. Ele não vai voltar para alguém que não aguarda, Emaia, Sébia. Ele não vai, igreja, voltar para alguém que tem dúvida. Ele não vai voltar para alguém que acha, será que ele volta, será que não volta? Ele vai voltar para alguém que está assim, ó, igreja, ó. Ele vai voltar para alguém que está assim, Senhor, estou ouvindo falar, alguém já me disse que nós estamos com conversa fiada, o Senhor não vai voltar mais não, mas eu estou de joelhos, sabe por quê, irmão? Porque a esperança do crente ainda é no joelho, aleluia. Põe a tua boca no pó, porque talvez ainda há esperança, igreja. Sabe o que acontece? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Já foi profetizado, ele entra em Jerusalém, mas não tem ninguém esperando ele dentro de Jerusalém. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai para Betânia, Betfage e Betânia. E quando ele chega em Betfage e Betânia, no decorrer do trajeto, a Bíblia diz que ele vai passar a próxima videira. Ele olha para a videira e vai ver que a videira tem folha, tem ramos. Mas quando ele chega diante dela, ela não tem fruto. Irmão, sabe o que significa essa videira? Trazendo para o âmbito espiritual, eu e você. Essa videira representa eu e você no âmbito espiritual. Jesus olha para ela está bonita, tem folhas, tem galhos, mas não tem fruto. Tem folhas, tem galhos, mas não tem frutos. Jesus vai fazer o quê? A árvore que não der fruto tem que ser cortada e arrancada e lançada no lago de fogo. Irmão, isso é muito forte. Irmão, essa é a tática que você tem que meditar nisso. Já foi profetizado que ele viria montado no jumentinho, filho de jumento, qual ninguém havia montado, mas quando ele chega, ninguém espera. Mas sabe o que vai acontecer? Olha que coisa linda. Presta atenção comigo aqui, medita comigo aqui, igreja. Já vou finalizar. Olha, Jesus vai para Betânia. Ele foi hoje, ele foi ontem. Quando ele volta hoje, ele passa os discípulos vão ver aquela figueira brava que Jesus disse que ela não daria mais fruto, mas teria que ser cortada. Eles vão voltar e vão ver que ela está seca, porque ela não tinha fruto. Tem muita gente vivendo de aparência. Tem muita gente dizendo que é, mas não é. Tem muita gente batendo no peito e achando que é alguma coisa, mas não é nada. Jesus volta. E quando Jesus volta para Jerusalém, irmãos, perceba isso. Quando Jesus ele volta para Jerusalém, ele vai entrar dentro de Jerusalém. Quando ele entra dentro de Jerusalém, não tinha ninguém esperando. Mas sabe o que tinha lá? Comerciantes, cambistas, fazendo do templo da casa do Senhor covil de salteadores. Ei, irmão, olha para a nossa geração atual. Mas posso falar uma coisa para você? Alguém olha e diz assim: meu Deus, que evangelho é esse que esses irmãos estão pregando? Que evangelho é esse que nós estamos vendo na internet? Que evangelho é esse que chega aos nossos ouvidos? Que fulano fez isso, fulano fez assado. Irmão, esqueça esse povo aí. Tem a sua particularidade com Cristo. Amém, aleluia. Tem seu relacionamento com Cristo. Sabe por quê? Porque quando ele voltar, aleluias, ele não vai encontrar em você como quando ele entrou em Jerusalém, em Marcos capítulo 11.
Chegou lá, não tinha ninguém esperando. Ele foi para Betânia, mas quando ele volta, ele vai encontrar pessoas fazendo da casa do Senhor covil de salteadores. É fazendo da casa do Senhor um comércio. É fazendo da casa do Senhor qualquer coisa. Porque hoje ninguém tem amor por alma mais. Ninguém, é claro, entre aspas. Não estou generalizando. Mas vocês sabem, vocês têm visto muita coisa acontecer. E parece não ter mais amor ao próximo. E se nós não amar o próximo como a nós mesmos, irmãos, que evangelho é esse que eu prego? Que evangelho é esse que eu sirvo? Que evangelho é esse que eu caminho nele? Se eu não amo o meu próximo como a mim mesmo, como pode eu querer o mal para o meu irmão e o bem para mim? Jesus vai dizer assim, ó, amai-vos aqueles que vos odeiam. E como é difícil, né, irmão? Amar quem te odeia. Saber que alguém quer o seu mal, mas você tem que amar ela. Saber que alguém quer que você quer que dê tudo errado na tua vida, mas você tem que abraçar ela. Saber que alguém não gosta de você, não vai com sua cara, mas você tem que se ajoelhar e dizer, Deus abençoa ela, Deus abençoa ele. Mas você quer que ele volte, aleluias, para te buscar? Tem que ser dessa forma, irmão. O evangelho é isso. Evangelho é você saber que alguém não vai com sua cara, mas você ama ela. Evangelho é você saber que ela não vai com sua cara, mas você ama ele. Louvado seja Deus. Evangelho, irmão, é você renunciar a você mesmo, mas aceitar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Evangelho é isso. Ele volta. E quando ele volta, e Bartimeu acompanhando todo o trajeto, porque Bartimeu colou em Jesus e falou assim, daqui ninguém me tira mais. É assim que tem que ser. O eu sou, eu não sou. Então quando Jesus volta, Jesus poderia muito bem olhar para aquele cenário e chorar, mas não, ele vai exortar. Sabe o que significa isso, irmãos? Não tem problema, haverá um acerto de contas. Haverá, igreja, o acerto de contas. Há uma balança diante dele chamada justiça. Haverá o acerto de contas. Olha, enquanto ele não volta, quem está sujo, se suje mais. Aquele que está limpo, aquele que tem se santificado, que se santifique mais. Enquanto ele não volta, alguns bagunçam. Enquanto ele não volta, alguns fazem da casa dele o que quer. Enquanto ele não volta, eu levo a vida de qualquer jeito. Enquanto Jesus não volta, eu vou seguir da forma que eu quero. Enquanto Jesus não volta, eu vou usar minha esposa de expressão, e claro, é minha esposa. Enquanto Jesus não volta, eu traio a minha esposa. Enquanto Jesus não volta, eu faço o que eu quero. Enquanto Jesus não volta, aleluias, eu prejudico o meu irmão. Mas, irmão, haverá o acerto de contas. Aleluia. Então é muito simples. O evangelho, um dia eu tive uma oportunidade na igreja e falei assim, irmãos, uma oportunidade na saudação, dizer, irmãos, servir a Deus é muito difícil, não é fácil. E o pastor que foi pregar em seguida subiu no altar e disse, irmãos, não é que servir o evangelho é difícil, a gente que faz o evangelho se tornar difícil. Só que a igreja toda discordou com aquele pregador, porque realmente, irmão, quem aqui vai falar para mim que servir a Deus é fácil? Tem alguém? Se tiver, me ensina, irmão, como é que faz? Porque eu não sei. Evangelho é isso. Agora Jesus vai dizer que serei entregue a malfeitores. Cuspirão na minha face. Alguns escandalizarão. Vocês vão me deixar só. Pedro vai negar Jesus. Os discípulos vão se esconder dentro de uma casa. E o homem que andava rodeado de pessoas com uma multidão enorme ao lado dele, no seu pior dia de vida terrena, ele não tem ninguém, humanamente falando. Jesus Cristo curava, libertava, salvava, transformava. As pessoas se alegravam, porque é muito fácil quando você está bem, alguém está junto com você. É muito fácil quando você tiver algo para oferecer, alguém está junto de você. Mas quando você estiver em dias de crise, em dias difíceis, de adversidade,
você não vai achar ninguém para estar ao seu lado. Mas sabe, irmãos, Jesus vai falar em João 14: eu vos enviarei o Consolador, mas eu não vos deixarei só. Aleluia. Irmão, há uma presença do Senhor que eu não sei se você está sentindo, Glória mas a eu Deus, estou sentindo aleluia. ela. E não é porque eu estou pregando, não, estou sentindo desde o início. Glória a Deus. Mas eu posso dizer algo debaixo da permissão do Senhor, Deus de Israel. Há um bálsamo suave para corações aqui nessa noite. Aleluia. Eu creio, Deus. Há um bálsamo suave para vidas aqui nessa noite. Se Aleluia. coloque de pé em nome de Jesus Cristo, por favor.